se o silêncio dissesse tudo, um sentimento bom que me leva pro outro mundo. Olá, queridos alunos do 8º ano. Vamos dar início à nossa primeira aula EAD, entrando numa viagem artística do pós-impressionismo ao expressionismo. Vamos lá. Vamos primeiramente tentar conhecer o que é o impressionismo. O impressionismo foi um movimento artístico que nasceu na França no final do século XIX, durante o período Belle Époque, ou seja, época bela. Foi posteriormente a invenção da fotografia, e a principal proposta do estilo era quebrar com as técnicas convencionais do realismo, utilizando-se na impressão da luz, das cores, movimentos livres, pinceladas para criar efeitos óticos que completassem as obras. Foi um movimento artístico batizado num quadro belíssimo chamado Impressão Nascer do Sol, do Claude Monet. Claude Monet é esse que é um dos principais artistas, dos artistas mais célebres de todos os tempos, impressionista. Foi pintor de uma série de nénuphars, plantas aquáticas, e foi o precursor desse movimento. Vamos entender mais ou menos as características desse movimento, que é o impressionismo. Teve ênfase nos temas da natureza, principalmente nas paisagens, uso de técnicas de pintura, valorização, ação da luz natural, valorização da decomposição das cores, pinceladas soltas buscando os movimentos de cena retratada, uso de efeitos de sombras coloridas e luminosas. Aí vai aparecer no visorzinho, no seu visor, vai estar a imagem desse quadro que deu origem a esse movimento, que batizou esse movimento. Eu vou tentar explicar, tentar falar um pouquinho desse quadro. O quadro sempre esteve envolto de uma aura de mistério, quanto à polêmica, como a sua história estivesse marcada por uma bruma, que se deixa romper por um sol hipnotizante alaranjado. É uma definição que eu acho linda sobre esse quadro, que é o quadro que deu origem ao impressionismo. E aqui nós temos os principais artistas do impressionismo: Claude Monet, Edvard Degas, Pierre-Auguste Renoir, Edvard Manet e alguns dos principais expressionistas brasileiros, que foi Eliseu Visconti, Almeida Júnior, e Henrique Cavaleiro e Georgina de Albuquerque. Vou passar aqui, como eu havia dito, Claude Monet, Edvard Manet, Edvard Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin e Cézanne. Foi um dos principais movimentos foi um dos principais artistas desse movimento. Pós-impressionismo. O movimento pós-impressionista aconteceu na França, no século XIX, início do século XX, e devido à busca de novas experiências artísticas por alguns artistas impressionistas. Eles buscavam novidades no campo artístico, eles queriam expandir as suas ideias, tendo em vista experimentações de novas regras, de novos caminhos para a sua pintura. Esses artistas queriam acabar com essas regras ditadas por Monet, o maior representante do impressionismo. Uma pergunta: esses artistas queriam acabar com essas regras? Não, eles queriam, na verdade, aprimorá-las, chegar a um novo conceito de arte. Uma pergunta que eu coloquei que eu achei bastante interessante. Uma observação: alguns artistas impressionistas migraram para esse estilo pós-impressionista. E eu faço a pergunta para você e para mim mesmo: por que eles migraram do impressionismo para o pós-impressionismo? Como Van Gogh, obviamente, pela liberdade que o pós-impressionismo oferecia a eles. A palavra certa é essa: liberdade. O impressionismo não oferecia tanta liberdade como o estilo pós-impressionista oferecia para esses artistas. Tanto é que como se tornou esse movimento para esses artistas, se tornou superficial.
Se tornou um movimento superficial, que valorizava apenas momentos efêmeros, passageiros, mas não valorizava os sentimentos, as emoções desses artistas. Vamos lá, algumas características, né, do impressionismo: uso das cores vivas, emprego da bidimensionalidade, retratos de temas da vida real, visão subjetiva, experimentação da força da imagem, uso da técnica pontilhista, superação de tendências artísticas do impressionismo. Vamos entender também um pouquinho do que é pontilhismo. Pontilhismo é uma técnica de pintura que tem como reação e saída do movimento impressionista em pequenas manchas e pontos de cor que provocam uma justa posição, uma mistura óptica nos olhos do observador. Surgiu na França em meados da década de 1880 como um movimento pós-impressionista. Vamos lá? Coloquei alguns artistas principais desse período do pós-impressionismo: Cézanne, Van Gogh, Gauguin e Toulouse-Lautrec. Depois a gente vai entender a fundo. Coloquei também algumas imagens de autorretrato do nosso artista, né? Da pessoa que me inspirou aí para esse universo das artes, que é o Van Gogh. Né? São dois autorretratos dele, né? Esse aqui foi logo após um incidente com a sua orelha, né? E aqui também tem um quadro muito interessante dele, né? Com essas cores vivas, maravilhosas, que é A Noite Estrelada, que foi pintado da janela de um hospício, na qual ele mesmo pediu para se internar, né? Para se recuperar dos seus distúrbios mentais aí. Aqui também vai aparecer na sua telinha, são as principais obras do Van Gogh: Comedores de Batata, Caveira com Cigarro, A Ponte Debaixo da Chuva, Natureza Morta com Absinto, né? Vai aparecer depois na sua tela. Eu vou falar um pouquinho do Van Gogh resumidamente, para a gente definir esse período expressionista, né? Van Gogh é considerado um dos maiores pintores da história da humanidade, né? Ele foi marginalizado pela sociedade durante a sua vida. Ele falhou em todos os aspectos, né, importantes para a sociedade da sua época. Não constituiu família, não conseguiu custear sua própria subsistência, e sucumbiu a uma doença mental. Tinha uma personalidade intrigante, né, teve problemas com Paul Gauguin, né, na França. Logo depois também, quando eu falar diretamente desse artista, eu vou explicar essas curiosidades sobre ele, né? O que acontece? Ele oscilava entre alegria, tristeza, dor, esperança, amor, ódio. Vivia uma dualidade emocional muito grande. E pintar era um refúgio para o Van Gogh, né? Pintar, ele utilizava as cores fortes, como havia dito, e uma frase muito bonita do Van Gogh que diz: pinto não só o que vejo, mas o que sinto, né? Pinto o que sinto, não apenas o que vejo, né? É uma frase linda dele, né? Que né, nos dá a entender sobre esse artista maravilhoso. E vamos a esse movimento também maravilhoso, resumidamente, que é o expressionismo. O expressionismo, ele surgiu na Alemanha, né, em meados de 1905 a 1930, né, para se opor à objetividade do impressionismo francês. Ou seja, ele tinha como característica a subjetividade, a arte do instinto, a arte dramática, a arte que procura expressar os sentimentos do humano, as suas angústias, os seus tormentos, a sua dor, a sua subjetividade, né? Ele valoriza a expressão emocional do ser humano. Movimento inspirado do Van Gogh, e teve como precursor o nosso querido Edvard Munch, com o quadro O Grito, né? Vocês vão ver também um pouquinho desse quadro aí. Teve dois movimentos que desenvolveram, né, dentro desse movimento artístico, que foi o Die Brücke, né, que é a ponte, fundada em 1905, e o De Brouwer-Heitor, o Cavaleiro Azul. De Brouwer-Heitor, o Cavaleiro Azul, foi em 1911, né? É um movimento que não possui uma geografia, né? Uma localização geográfica definida.
Outra coisa legal do expressionismo, que ele foi um dos precursores da arte moderna, né? Um dos pais da arte moderna, para surgir novos movimentos artísticos aí. Vamos falar das características desse movimento? Deformar as imagens em cores vibrantes e resplandecentes. O pintor recusa o aprendizado técnico, né? Aquele academicismo, né? E pinta a sua própria sensibilidade. A preferência do sombrio, do absurdo. O artista expressionista ele expressa o drama vivido pelo homem e pela sociedade. Ele coloca na tela tudo aquilo que ele sente, né? E ele consegue expressar. A impotência, o isolamento, as angústias, a doença, a loucura, a morte, a descaracterização do belo. Tudo aquilo que era considerado belo antes não é mais, né? Emoção do consciente e do inconsciente. Gente, eu vou fechar essa nossa aula maravilhosa, que eu vou entrar a fundo em cada tema desse, para explicar a vocês com mais eficiência, né? Você também tem o recurso aí de voltar, alguma coisa que você não entendeu, nós temos nosso canal, com uma frase do Franz Marc, né? Que é: a arte é a expressão do nosso sonho. Quanto mais nos entregamos a ele, mais nos aproximamos da verdade interior das coisas, né? E o nosso sonho de vida é a verdadeira vida que despreza perguntas, né? Franz Marc, é maravilhoso, né? Vou deixar vocês com essa frase maravilhosa, e na próxima aula nós vamos entrar aí em outros temas aí do nosso livro, ok? Lembrando a você que as nossas 30 perguntinhas de arte estão lá no nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Desculpe qualquer coisa, tá? Forte abraço.